Nesse momento quero chamar para cá uma pessoa que nós acabamos aqui na igreja, um congresso de sexualidade, ela foi a preletora principal, juntamente com seu marido Diniz, sua família, tem trabalhado ali em Vitória no Espírito Santo com o Ministério Avalanche, que trabalha todas as áreas do ser humano, é uma coisa linda demais, vamos receber com muita alegria, Andréia Vargas! Tudo bem, Andréia? Tudo, e você? Bom demais! Que legal ter recebido você aqui na igreja para o Congresso de Sexualidade. Você sempre tem nos abençoado aqui. E lá em Vitória, Missão Avalanche trabalha com muita coisa legal. Sempre ouço falar do que Deus está fazendo lá. E vocês, o enfoque é missões urbanas, é isso? É. A gente fundou o Avalanche em 2004, lá em Vitória, no Espírito Santo, exatamente com o objetivo de capacitar os cristãos para desenvolverem projetos na área de enfrentamento de problemas urbanos. Então, a gente encabeçou essa proposta de refletir sobre a questão dos desafios urbanos, né? Aqui no Brasil, América Latina e assim vai. Uhum. Você se vê, então, a Avalanche seria uma ferramenta para ajudar a igreja? A gente existe para exatamente cumprir esse chamado que a gente entende que Deus nos deu, num texto que está lá até em Jeremias 51, de 11 a 14, que fala muito sobre a ideia da gente se ferramentalizar para combater todo tipo de levante babilônico, marchar contra as muralhas da Babilônia. Então, assim, tudo aquilo que possa representar aquilo que é oposto aos valores do Reino de Deus, a gente desenvolver projetos exatamente para apontar valores do Reino de Deus para substituir isso aí. Que legal. Vocês têm percebido, a gente falou aqui nesse fim de semana na igreja, de sexualidade. Isso. Talvez seja uma das áreas onde a gente percebe um desvirtuamento maior em cima do jovem, da família, do adolescente, acho que até da criança. Sim. Você percebe isso e que a gente tem que ter esse contraponto e ser essa contracultura dentro da cultura com uma palavra nova e não chamar de normal o que está todo mundo chamando de normal? Tanto é que a gente existe exatamente para isso, para fazer um resgate de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus de forma assim radical. Tem coisas que eu costumo dizer que Deus grita na Bíblia. E uma das questões que ele aponta como ser de extrema importância é a questão dos relacionamentos. Todo o cristianismo é pautado em cima de relacionamento. Né? O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele veio e ensinou a gente a se relacionar através de Jesus. Relacionamento com o próprio Deus, com a gente mesmo e com o próximo. Assim, os grandes mandamentos deixados por Jesus giram em torno da questão de relacionamento. E abrir mão do que Deus ensina sobre relacionamento é abrir mão de saúde, de vida em abundância, enfim, de plenitude. Sobre a doença que a sociedade moderna vive, a gente já sabe. Mas o que é que você tem percebido quando vai fazer os seminários da Avalanche e dentro da própria igreja? Assim, eu rodo muito como vocês e a gente percebe muitas vezes ao chegar nas igrejas que às vezes o médico está doente, às vezes as famílias que deveriam ser o modelo para a sociedade e a igreja que deveria ser esse arauto, essa voz para propor algo novo, muitas vezes, já que a gente está falando de sexualidade, a gente vê muitas vezes dentro da própria igreja, não é que a pessoa não pode vir com problemas. Por exemplo, um homossexual, não é que um homossexual não pode vir para a igreja, ele tem que vir para a igreja. O que eu estou falando é quem já está na igreja, quem já é da igreja e quem já deveria estar sarado e ajudando outros, muitas vezes ainda está doente. Você percebe isso, assim? Para você ter uma ideia, eu entendi que um chamado que Deus tem, no caso, para a minha vida, é procurar, assim, servir cristãos que têm aquilo que a gente chama de vida dupla. Então, mais do que, de repente, procurar pessoas que não conheçam o Evangelho, que não conheçam Jesus ou a palavra de Deus, ou não temam a palavra de Deus, e propor algo novo, a ideia é mais, talvez, até no meu caso, pelo menos, aí estou falando de Andréia, não estou falando só da Missão Avalanche, estou falando no meu caso, é procurar servir as pessoas que já, teoricamente, conhecem a palavra de Deus e o próprio Deus, mas que enfrentam essa questão da vida dupla. Então, você concorda comigo, assim, André, que o problema hoje da igreja não é conhecimento? Vamos dizer assim, por exemplo, o jovem sabe que ele não pode ver pornografia, mas ele, na prática, lá no dia a dia, a vida é outra. Ele saber o povo sabe, mas na hora de fazer, de executar, o executivo está com problema, o legislativo está bem, mas o executivo... Eu diria o seguinte,
Eu acho que o problema da gente hoje, mais do que a questão da sexualidade, é uma questão até teológica. Eu acho que, de uma certa forma, através da sexualidade, a gente tem visto o quão fraca a nossa teologia é, o quão afastada ela está da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho de Jesus, de uma certa forma, foi pregado e está sendo pregado no Brasil, mas, infelizmente, me parece que de forma parcial. Então, a gente ainda tem uma experiência muito religiosa, superficial, com relação a tudo que Jesus falou que estava consumado na cruz do Calvário. Então, tem coisas que a gente ainda não experimenta, porque é como se a gente tivesse trancafiado no armário da religiosidade. E, de uma certa forma, me parece que a gente tem que sair desse armário da religiosidade, não se lançar ao caos, mas se lançar ao Cristo, que sustenta e redime o nosso caos. Eu hoje, se eu fosse usar uma linguagem assim, bem neopentecostal, qual o espírito que você... Seria o espírito da religiosidade. Essa coisa de... Parece que você está com Cristo, mas na verdade você só está com as leis. Isso. Parece que você está com amor, mas na verdade você só está com o legalismo. Isso. Então, isso, você está dizendo que a sexualidade hoje é só a ponta do iceberg de uma doença maior que está por baixo. Você percebe hoje isso no seio das famílias, das empresas, que tem que se repensar tudo, então? O que eu vejo, assim, que a gente está colhendo a consequência da gente abrir mão da nossa identidade verdadeira. A gente pergunta para todo mundo, para toda instituição, a gente pergunta para o Google, a gente pergunta, entendeu? Para os médicos, a gente pergunta para alguns médicos, a gente pergunta para algumas instituições e algumas pessoas quem nós somos. A gente só não pergunta para o Criador. Deixa ele de fora e a conta agora a gente vai ter que pagar. E é uma conta que não tem como pagar, se não for, de novo, pela graça de Deus. E eu acho que Deus... Eu creio nisso, que Deus ele quer dizer para nós quem nós somos. E uma vez sabendo quem a gente é uma coisa que eu sempre falo. Se eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu valho. E se eu sei quem eu sou e o quanto eu valho, eu não vou para qualquer cama. Olha, que legal. Eu não me contamino. Eu não me vendo. Mas se você ainda está com uma interrogação, eu costumo brincar que a maior personificação do diabo hoje na minha cabeça é o charada inimigo do Batman, que o charada é aquele cara que todo lugar que ele vai, ele deixa uma interrogação. Então, Deus diz assim, Andréia, você é uma bênção. Aí ele vem, Andréia, você é uma bênção? Andréia, você vai ter um 2015 assim lindo. André, você vai ter um 2015 lindo, olha o seu 2014. Então, essa questão de pôr uma interrogação onde Deus pôs um ponto final, principalmente na nossa identidade. Isso. Eu vejo que os jovens, eles estão assim em busca disso, principalmente o adolescente, o jovem, quem eu sou? Aí aparece um Justin Bieber, que ele começa a fazer um padrão, o Belieber. Belieber é quem segue o Justin Bieber, não é? Então, tá tão sem identidade, morre o Chapolin, o Chaves, um rapaz assim que fez o mundo sorrir com um humor puro e lindo, mas o mundo está tão sem referenciais que a morte de um humorista faz nações parar, porque em terra de cego, quem tem um olho é rei. Você concorda comigo que eu estou dizendo? O que eu vejo é que eu acho que uma crise que a gente enfrenta hoje é que a gente está debaixo, né? Isso não é de agora, mas eu acho que isso culminou agora por causa até do que alguns ainda chamam de pós-modernidade. Mas eu vejo que ainda tem uma tirania das emoções. Então é um culto em torno de emoção. E isso é um governo tirânico das emoções. Então, uma vez você não se sentindo bem, não se sentindo feliz, não se sentindo satisfeito, então você negocia tudo. Você vende tudo, entende? E aí isso é muito perigoso, porque me parece que uma das coisas que o Senhor Jesus conquistou para nós, uma das grandes vitórias, é simplesmente a quebra desse poder tirânico das emoções. Então, eu não preciso mais viver pelo que eu sinto ou deixo de sentir, mas eu posso começar a viver pelo que eu creio. Que legal. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. É você olhar para alguma coisa e dizer assim, mas eu não tenho que me submeter a isso. Ainda que eu sinta. Ainda que eu sinta. Ainda que eu tenha vontade. A minha vontade não é mais o meu Deus. Isso é uma revolução de dentro para fora. Isso é liberdade. Você está livre do seu próprio desejo. Eu li uma frase ontem assim, os inteligentes querem mudar o mundo, os sábios querem mudar o mundo através da mudança de si mesmo. É isso aí. Então você muda você e é como pôr um óculos. Você põe um óculos com a lente verde, você vê o mundo todo verde. Mas, na verdade, é só seu ponto de vista. Isso. Que é uma renovação de mente. Que é uma renovação de mente. Então, hoje, a gente precisa dessa renovação. Os seminários e os workshops, assim, que a Avalanche dá, igual vai acontecer agora em Vitória, estou até aqui com o Fly, não é? Avalanche, Missões Urbanas, Underground, vai ser escola de verão, de 5 a 27 de janeiro, que, na verdade, é o quê? É um junta de tudo,
que é legal você ter ministrado? perguntado isso. Por quê? Porque o Avalanche é uma ONG com princípios cristãos, fundada em 2004, lá em Vitória, no Espírito Santo, que foi uma direção que Deus deu na época para o Diniz e para a equipe, né, que ajudou a começar o Avalanche. Eu fiz parte desde o começo dessa equipe, estou lá até hoje, graças a Deus. E a proposta nossa é desenvolver treinamentos muito específicos com relação à problemática urbana. Uma das áreas que a gente aborda é a sexualidade, mas existem outras, como é o caso, por exemplo, de treinamento na área de missões urbanas de 20 dias e de 4 meses, treinamento na área de dependência química, de artes e comunicação, de fé e história política. A gente quer lançar na área de meio ambiente, na área de como preparar a igreja para momentos de catástrofe, especialmente ambiental, porque é uma situação que acontece, tende a acontecer cada vez mais, e creio que muito atrelado a isso, a questão em função do consumismo, não é? Então, consome-se muito, degrada-se demais, produz muito resíduo, e a gente colhe também o resquício de tudo isso, né? E o que é pior, sempre os mais fracos e oprimidos pagam a conta, inclusive com a própria vida. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque a gente não foi chamado para se conformar com essas questões. Qual que é o endereço eletrônico? Esse www.avalanchemissões.org. Isso, avalanchemissões.org. Aí tem uma série de e-mails que você pode entrar em contato através de cada área do Avalanche, mas em geral é o contato@avalanchemissões.org. Em janeiro a gente vai ter a escola de sexualidade e a escola de missões urbanas, que é um formato assim mais compacto, mais condensado, coisa de 20 e poucos dias. A gente oferece para todas as escolas hospedagem, alimentação e o treinamento, sempre a preços assim, porque existe um custo, óbvio que a gente é uma missão. Mas a preços bem acessíveis para que todo tipo de cristão tenha acesso. Porque uma das coisas que a gente tenta levantar lá na missão, tem como valor, a responsabilidade com relação a toda essa desigualdade social que existe no Brasil e que a gente não pode reforçar. Então, a ideia é que a gente tenha escolas acessíveis para que cristãos de todas as classes sociais possam fazer parte e não seja uma escola só, por exemplo, para a elite. Entendi. Que legal isso. Eu tenho certeza que muitas igrejas vão querer tanto André, o Diniz, e também ir lá na Avalanche ou enviar os seus líderes, sei lá, líder de jovem, quem quiser para participar. É uma oportunidade maravilhosa. Tem pouquíssima gente no Brasil que a gente referenda como Avalanche, tanto é que a gente traz a André, traz o Diniz sempre para estar aqui conosco, porque tem falado e tem comunicado de uma forma maravilhosa ao coração da família, da sociedade. Eu quero agora, André, que a gente termine, infelizmente, o tempo. Quero que a gente faça uma oração. Queria que você orasse pedindo a Deus assim, que a igreja, que nós que estamos dentro das 4 paredes, a gente saia mesmo. E que a gente saia para poder entender assim, que a cidade é o nosso grande desafio e que a gente leve missões de uma forma que as pessoas olhem e digam assim, agora eu entendi quem é Cristo olhando para eles. Legal. Que a gente calado fale mais do que muitas vezes a gente fala, que o nosso amor brilhe para esse mundo e as pessoas queiram essa proposta. Olhando para aquela câmera ali, vamos fazer essa oração. Isso, aquela ali. Legal. Pai, eu quero te agradecer pelo momento que a gente está tendo aqui de orar juntos, como irmãos, como igreja do Senhor. Obrigado. Eu quero, Deus, apresentar diante do Senhor os meus irmãos na fé espalhados no Brasil e clamar pela sua misericórdia para que o seu evangelho integral faça parte da nossa fé. Faz isso Nós queremos, Pai, romper com todo tipo de religiosidade que impede o Senhor de falar abertamente tudo que o Senhor quer para que a gente venha a crer. Eu quero pedir, Pai, pela nação brasileira, pela igreja brasileira. Quero pedir, no caso especial aqui, pelo Lucinho, pela Lagoinha. Quero pedir por todos aqueles que estão assistindo esse programa, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, especialmente nós que temos acesso, Deus, a tantas pessoas através, especialmente dos meios de comunicação, das redes sociais. Livra de nós, Pai, a insanidade de fazer mau uso, inclusive, dos meios de comunicação. Nós queremos, Pai, ser irrepreensíveis até o fim. Nós não queremos, Pai, anunciar um evangelho contaminado, nem diluído, nem triunfalista. Sabe, Deus, um evangelho que não corresponde ao Senhor Jesus. Verdade, Então, nós queremos, Pai, que o Senhor nos use completamente, radicalmente, para que a gente possa te representar com fidelidade. Então, que venha o seu reino, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. André, que legal te receber, mas aqui no programa ninguém vai embora sem responder a pergunta de $1 milhão. Andréia Vargas, Avalanche, Diniz, todo mundo. Nunca é tarde pra quê? Nunca é tarde pra quê? Crer. Crer. Ela quer tomar água, por isso ela falou rapidão. Crer. Me dá um abraço aqui, André. Obrigado por vir ao programa. Obrigada. É muito bem.